Ou seja, a cena mais importante quando tu estás a viajar em casal é teres comida. Porque é a primeira coisa que tu vais discutir. É ter fome e tu vais discutir por causa disso. E água é exatamente a mesma coisa. Ou seja, eu comecei a perceber, ainda estava são nessa altura, eu comecei a perceber que aquilo ia ser um problema na continuação da nossa viagem naquele dia. Pá, eu acho que tinha alturas em que elas olhavam para mim e olhavam os dois para a água e eu estava naquela assim, tipo... Percebes de tocas naquela água e eu mato. Este projeto independente conta com o apoio de pessoas como tu. Considera apoiar em patreon.com/metamorfoseambulante. Olá, bem-vindos à Metamorfose Ambulante. Hoje temos de volta o Rafael Polónia. Olá, Rafa, bem-vindo de volta. O Rafa vai-nos contar sobre aquilo que pode acontecer. É mais que um episódio temático. Aquilo que pode acontecer quando uma pessoa não se prepara e não tem aquilo que é essencial à vida. Fiquem por aí, vão curtir. Olá, Rafa, bem-vindo de volta. Obrigado. Tu vais-nos falar sobre aquilo que acontece quando uma pessoa não tem muito cuidado. Tu consideras-te um viajante cuidadoso? Tipo, tens de estar sempre... Levas 47 barrinhas de cereais, Não. pastilhas de hidratação. Eu não sei se isso existe, pastilhas de hidratação, porque por isso é tipo... Não sei. Não me considero... É assim, lá está. Depende do tempo que tu vais fazer uma viagem, não é? Uma viagem como eu fiz de bicicleta, ou as duas viagens que eu fiz de bicicleta, como são muitos meses, isso é como dizer... Para que é que vais sair no inverno? É pá, porque eu vou apanhar o inverno em algum lado, não é? Leva Isostar, está bem, mas o Isostar chega ao terceiro país, já não há Isostar, onde é que eu vou comprar o Isostar? Ou leva um camping gás, mas o camping gás depois da Turquia já não funciona porque não encontras botijas. Ou seja, este tipo de coisas. Ou seja, eu considero-me... considero que sou cuidadoso em não me meter cenas estúpidas, que eu já sei que vão ser estúpidas, se eu sei que me vou magoar ou que aquilo vai ser perigoso a experiência, para que é que eu ia ir ali se já sei que vai ser... Claro. Mas não considero que sou cuidadoso no aspecto de saber realmente que estrada é que vou fazer ou tenha antes traçado no mapa que vou passar naquele sítio, que tem aquele sítio para comprar as coisas, que depois tem ali para comprar alimentação, que ali tem um hotel. Isso não faço de todo. Até porque acho que a viagem, ou a minha perspectiva de viagem, quando viajo durante muito tempo, é ir. E como vou apanhar de tudo em algum lado. E, A portanto, menos que não apanhes durante algum tempo. opa, mas tu Como- vais sempre apanhar um sítio onde não tens uma casa bem como tu queres, tu vais sempre apanhar um sítio onde não tem comida, tu vais sempre apanhar um sítio onde não tens onde dormir, ou seja, eu o que digo às pessoas é, nós vamos sempre fazer aquilo que no início dizias, eu nunca vou fazer isto. E é a primeira coisa que fazes, como usar a mão para limpar o rabo, não é? Fogo, É aquela coisa de, não, que nojo, nunca vou fazer isto. Vai-te acontecer aquela situação em que dizes assim, não tenho como fugir a isto. E depois percebes que não é tão... Pá, sabes que eu cheguei, eu até tenho vergonha de dizer isto, mas eu em África, em Marrocos, logo, eu cheguei a limpar o rabo uns boxers, dos quais me desfiz, porque não queria usar água. Sim. Porque, meu Deus, hoje em dia, tanto no quarto de banho aqui de cima Sim. como no quarto de banho ali de baixo, tem mangueiras. Eu não tenho bisnaga porque a minha casa não estava preparada para bisnaga, mas eu não uso papel higiênico. A Carolina usa, mas eu não uso. Porque tenho um bidé ao lado. Pois. Ou seja, E é muito mais higiênico, eu não percebo porque é que o pessoal está... só não limpa, lava. Não é? O pessoal prefere esfregar o cocó pelo resto das partes do que limpar com água. Pronto, Enfim, é isso. Mas é a primeira vez que acontece, tu ficas sempre naquela, e agora? Estou na merda. Ou seja, por muito planeamento que tu faças, tu no dia em que te der uma caganeira, tu não vais dizer, tenho aqui o papel higiênico à mão porque eu sabia que isto... Não tens, não é? Ou seja, nesse tipo de coisas eu deixo acontecer. E depois há coisas que, ok, foram fixe, há outras que foram incríveis, e tu continuas a levar aquilo para o resto, não é? E há outras que dizem assim, se calhar não vou fazer outra vez. Pronto. Limpar o rabo com a mão faço muitas vezes. Até em casa que eu tenho papel higiênico, não é? Mas pronto, ou seja, não sou cuidadoso ao ponto de me cuidar tudo. Cuido-me se isso afetar de alguma maneira a minha... Não vou beber, já aconteceu também, e já vou falar disto a seguir. Não vou beber dali da poça d'água só porque sou estúpido e quando tenho uma garrafa d'água aqui. Agora se não tiver... Ou seja, na Só para ser alternativa... aquele viajante. Vou sou beber bué da louca e vou comer aqui uma sanguessuga porque não faz isso. Mas eu fiz essa estupidez no Gabão de... Opá, estava no meio da selva e pensei, estava assim tipo um riacho vito e vou beber daqui mesmo.
E não foi. Não, fiquei bem, acho eu, Mas não acrescentou nada. Mas a água tinha alguma cor. Sim. E depois eu percebi que o pessoal lavava os carros, lavava tudo. Não é? Porque é selva, mas há sempre um Sim, bocado sim, acima, há sempre alguém que não está a ter muito cuidado com. Portanto, já não vale a pena para o mestre chamarem campeão. E pronto, nesse sentido, nas viagens que eu faço, ou nessas duas em particular que eu fiz, porque agora as coisas às vezes são um bocado mais controladas, até porque eu viajo muito com o meu filho, portanto aí tem que ser mais ou menos controlado. Viajo muito com grupos e quando faço viagens sozinho, viajo sempre com outra pessoa, porque eu não curto muito viajar sozinho, curto cada vez menos viajar sozinho. Portanto, pelo menos para respeitar a outra pessoa, a viagem é mais ou menos controlada. Até ver. Mas nas que fiz essas de bicicleta, claro que acontecem muitas situações em que tu não estás à espera das coisas, não é? E uma das situações que eu acho que tu não estás, e eu acho importante, até é um clichê, mas acho importante trazer à cena este tema, é a questão da água. Porque a água é uma coisa que nós tomamos por adquirida, apesar de sabermos que não é assim, mas nunca nos faltou na torneira, até o momento em que nos falta e nós dizemos, afinal não há água. Eu tenho dinheiro para comprar, mas não há. Não é? E portanto, até esse momento, nós achamos que há água em todo lado. E isso é uma das coisas que eu achava na viagem de bicicleta, tipo, ok, eu tenho dinheiro, €1 a comprar água em todo lado, ainda por cima nos países mais pobres ou com menos acesso à água, o dinheiro compra tudo, não é? Se não viram o primeiro episódio do Rafa aqui na Metamorfose, ele está a falar de uma viagem de bicicleta que fez de Portugal até Macau. Exatamente. Foi nessa viagem, não na viagem anterior, que eu fiz ao Var Istambul e dei volta. Ou seja, eu acho que a primeira situação que me aconteceu com água até foi no Egito. Mas foi uma situação assim mais soft, naquela de, ok, vamos descansar assim, não temos água, vamos descansar, o sol vai pôr-se, não estamos com tanto calor e ali à frente nós sabemos que vamos encontrar alguma coisa. Pronto, estava mais ou menos controlada. Mas a primeira situação mesmo hardcore com água foi no Irão, em que nós saímos de Mashhad, que já fica no início do deserto, que depois vai ter ao Turcomenistão. Portanto, tu para entrar no Turcomenistão, o Turcomenistão faz-te um visto, acho que ainda é assim, de 5 dias, que é um visto de trânsito, em que tu tens que dizer o dia em que começas a viagem no Turcomenistão e a partir daí tens 5 dias para passar ao Turcomenistão. Se dizes que começas no dia 5, o visto começa a contar no dia 5, mesmo que tu entres no dia 7. E depois só tens 3 dias para passar. E eu tinha que lá estar, ou seja, foi uma viagem a acelerar a partir de Mashhad para eu entrar no dia, para ter 5 dias para passar 500 km de deserto. E o facto foi que atravessei em junho, fim de junho, julho, um calor brutal. E nós saímos de uma aldeia no Irão, portanto saímos de Mashhad, depois passámos por uma aldeia e continuámos a pedalar, e pedalamos para aí, que é 30 km, e a água foi faltando. Mas saíste com quantos litros? Opa, saí para aí com 1 litro eu, 1 litro e meio e 1 litro e meio a Tânia. Pá, mas calor, tipo, estamos a falar de calor, 40 e tal graus. Uma estrada sem sombra. Tu no meio já uma zona desértica, árida, em que estás a pedalar, sempre a beber água, e não vês nada à tua frente onde possas adquirir água, de alguma maneira. Chegámos a um ponto que a água, eu acho que a água e a comida são duas coisas que despertam em ti o ser animalesco que tu és e a agressividade. Ou seja, a cena mais importante quando tu estás a viajar em casal é teres comida. Porque é a primeira coisa que tu vais discutir, é ter fome, e tu vais discutir por causa disso. E água é exatamente a mesma coisa. Ou seja, eu comecei a perceber, ainda estava são nessa altura, eu comecei a perceber que aquilo ia ser um problema na continuação da nossa viagem naquele dia. E eu virei-me para a Tânia na altura e disse assim, olha, se calhar é melhor encostarmos aqui um bocadinho porque só temos de uma garrafa de 1 litro e meio, tipo isto de água, e ainda são tipo 3 da tarde, e nós até às 7 com este calor não vamos aguentar. Portanto, encostamos, pá, vimos uma ruína assim lá no meio do nada, fomos com a bicicleta assim por meio da zona árida, metemos a bicicleta, metemos assim uma coisa a tapar a sombra. Pá, eu tenho alguns vídeos, ainda bem que nessa altura há alguém, que foi a Tânia, que disse assim, não, vamos gravar isto porque um dia nós vamos olhar para isto e vamos nos lembrar, mais do que lembrarmos, vamos ver como é que nós estávamos. Pá, eu acho que tinha alturas em que elas olhavam para mim e olhávamos os dois para a água e eu estava naquela assim, tipo... Percebes? De, tocas naquela água eu mato. E ela era a minha namorada, percebes? Era a pessoa que eu... Excelente. E eu olhava assim para ela e às tantas nós chegávamos a um momento, tipo, passado 15 minutos, dizemos assim, ok, molhar os lábios. E ela molhava e eu assim a controlar, ok, molhar, está cá, molhar. E depois a garrafa ali no meio, tipo pistola, sabes? Quem é que dispara primeiro?
Pá, e passámos ali meia hora, mas o vento a entrar quente, e eu tipo, não vamos conseguir safar-nos com isto. Pá, o que é que eu vou fazer? Olha, vou-te abandonar aqui. Mas não passavam carros para pedir, nem nada. Passavam, mas tipo, a uma distância, ainda estávamos para aí a 1 km da estrada. E disse assim, olha, vou-te abandonar aqui, no meio da ruína. Estás a imaginar que é um deserto com várias ruínas, e uma das ruínas era aquela que nós tínhamos entrado. E eu vou-te abandonar aqui, pá, sei mais ou menos aqui pela cena da paisagem onde é que tu estás, e vou pedir boleia para trás. Pá, no Irão é muito fácil. Vou à cidade mais próxima buscar água, venho outra vez para trás, vou ver mais ou menos onde é que tu estás na rua. Mais ou menos. E vou parar. Pá, fui, abandonei-a, não é? Eu sabia que no Irão não havia perigo nenhum. Fui para trás da boleia, fui ao Crescente Vermelho, que é tipo o equivalente à Cruz Vermelha, mas nos países islâmicos. Entrei e disse assim, olha, eu preciso mesmo de água. Pá, e o gajo foi à arca congeladora, eu lembro disto, Uau. foi à arca congeladora, deu-me 3 garrafas congeladas. Deve ter sabido. E depois deu-me uma garrafa para a mão fresca. Pá, eu bebi, naquela do egoísmo, tipo, Tânia, podes esperar um bocadinho, mas eu preciso desta água. Bebi. E depois peguei nas 3 garrafas, acho que chorei a agradecer, vim para trás à boleia, vi mais ou menos qual era a ruína, nem sei se saí no sítio certo. Pá, e eu acho que ainda tenho a filmagem de ela aproximar-se de mim, eu aproximar-me dela e eu aos gritos, ela a filmar e eu aos gritos a dizer assim, temos água, e passo uma garrafa para a mão e ela bebe, e eu acho que ela até chorou, percebes? E aquela coisa de tu bebes água, pá, para mim foi uma coisa, tipo, foi a primeira vez que eu tive noção, tipo, fogo, isto é água, faz-nos mesmo falta, pá, e aí doeu, e eu a partir daí, em países em que eu sabia que ia possivelmente ter menos água, eu levava mais água. E isso aconteceu quando entramos no Turcomenistão. Logo na primeira cidade, nós devíamos levar cada um para aí 8 garrafas, cada um de 1,5 litro de água. Fogo também, caralho. Sim, não porque faço não por havia, menos. não havia. O Turcomenistão tinhas 5 dias para atravessar, mas fizeste a boleia? Ou... Não, 500 km no meio assim, sempre em frente, ainda por cima enganámos no primeiro dia, eram 2 ruas, nós fomos para a esquerda, quando devíamos ter ido para a direita, enganámos para aí 60 km, tivemos que fazer isso no dia a seguir. Pá, o meu cronómetro, está bem que aquilo estava ao céu, mas marcava num dia 55 graus, portanto, um calor tremendo. Quando tu metias água para as costas, a água queimava e tu dizias, não vou meter água para as costas, caga nisso, não é? Calor que tu nem sabias parar se não havias parar. Eu pedalava só de manhã e só de madrugada, não pedalava durante o dia. E, portanto, uma vez, aqueles países da Ásia Central têm grande produção de melancias e melões, que precisa de muita água. Ou seja, os gajos têm grandes lençóis por baixo do deserto de água, mas não têm cá em cima. Os gajos vão buscar lá abaixo e eu sabia que nas plantações de melancias os gajos conseguiam ir buscar água lá abaixo. Pá, e lembro-me de pararmos, e eu tenho essa fotografia, numa plantação de melancias, entrarmos e dizer assim, nós precisamos de água. E os gajos levam-nos a uma plantação que tinha aquelas valetas onde a água corre à volta, estás a ver, para alimentar os campos, tipo e diz ali, está água ali. E a água estava água ali. A água estava tipo terra, estás a ver? Água de terra, escura, e tinha girinos lá dentro. E eu olhei e disse assim, pá, mas aquilo tem bichos ali, tipo, não sabia como é dizer, tem bichos. E o gajo, então, se tem bichos é porque a água está pura, os gajos não morrem. E eu, ok, é Tu já capaz de ter eras razão. vegetariano na altura? Já era vegetariano, sim. Pá, e eu meto a garrafa sobrevivência àquilo. é sobrevivência. Sobrevivência, claro. Meto a coisa, várias garrafas, e eu tenho fotografias de mim assim com a garrafa na mão, água escura. Pá, sabia um bocado da terra, mas era boa. E foi com aquela água que nós fomos, pronto. E aí eu senti que também no Turcomenistão que tinha mesmo muita falta de água. Perguntava-me se eu tinha feito tudo à boleia, de bicicleta. Os últimos 30 km, porque eu tinha que sair naquele dia até às 5 da tarde. A Tânia mandou a bicicleta para o meio de chão, disse, eu não pedalo mais. E eu tipo, nós temos que sair daqui a 3 horas do país. E ela, mas eu não pedalo mais. Mandou parar um caminhão, meteu a bicicleta para dentro do caminhão. E eu lembro-me disto, ela entrou para o lado do camionista, assim à camionista, meteu a mão de fora e disse assim, ficas? E eu quero fazer algo. E ela, tchau. E arrancou. E eu tipo, fiquei sozinho e pedalei durante 30 km, um calor surreal. Cheguei à beira de um sítio que ainda ficava afastado da fronteira. Ela estava a beber uma Coca-Cola. Eu vomitei-me todo, tive diarreia nesse dia porque estava completamente desidratado. Uma cena assim surreal. Pronto. Conseguimos sair e tivemos muita água no Uzbequistão depois. Mas o episódio de água mais... Mas só uma coisa, porque eu acho que és a única pessoa que eu conheço que esteve no Turcomenistão. Conseguiste ver alguma coisa ou foi só mesmo pedalar? Não consegui. Foi sempre em frente. Okay. Eles têm uma
um sítio que é património mundial, que é Marv. Nós estivemos à porta, mas aquilo era tão grande que dizias ou pedalo e saio do país, ou não pedalo e não saio do país. Portanto, e vou pagar uma multa por não sair no dia. Não vi nada. Portanto, quem atravessa de bicicleta muito dificilmente consegue fazer algum tipo de turismo dentro do país, porque acho que Abate e Marv ficou um bocadinho mais para cima. Mas isso também foi há 10 anos. Este tipo Foi há de 10 coisas anos, mas costumam eu acho que mudar. agora passou de 5 para 7 dias. Portanto, se fores de carro, Não melhorou. se fores de Melhorou um carro bocadinho. consegues ver bem, não é? 5 dias é mais que suficiente. Se fores de bicicleta é mais difícil. Ou então fazes tipo 300 km num dia, não é? E não é Qualquer essa, tanto... não é essa a cena. Mas a cena mais surreal foi a primeira vez, talvez, que nós olhámos para o mapa. Estávamos no Camboja. E o Camboja... Há uma mais surreal. Há uma mais surreal. Estávamos no Camboja e estávamos a entrar, portanto, descemos estávamos em Siem Reap, íamos para Phnom Penh, e tem aquele lago ali que é o Tonle Sap. Pronto. E estava na altura que não chovia tanto. Pá, e nós no hostel olhámos para aquela porra do mapa e dissemos assim, olha aqui o Tonle Sap no meio, a cidade que nós queremos não é Phnom Penh, é uma ao lado, portanto depois nós íamos dessa cidade para baixo para Phnom Penh. Imagina o que é o lago ficar aqui, nós estávamos aqui deste lado, essa cidade ficava aqui, Phnom Penh ficava aqui, e nós dissemos, em vez de fazermos isto ou isto, vamos atravessar isto a meio e vamos para esta cidade, depois descemos. Pá, incrível. Olhámos lá para o meio, ok, são para aí 60 km, fazemos isto na boa, então começámos sem água, tínhamos para aí 1 litro de água, e sem comida, começámos a ir por um meio. Pá, mas o Tonle Sap é um lago que enche bué na altura das cheias, mas depois seca bué. E quando enche bué e quando vaza, desaparece com as estradas todas. Não é? Aquelas estradas de terra batida que as pessoas começam a fazer, os locais para atravessar para os sítios, desaparecem totalmente. Pá, e nós íamos a curtir, ok, agora nos encontramos. Desculpa, tu podias ir por cima ou ir por baixo e decidias ir pelo meio. Mas porque o lago tinha o quê? Tinha um ferry? Ou... Não, o lago não tinha ferro. E eu é que pensava, o lago retrai, não é? Porque tem menos água e nós passamos ao lago do lago de uma maneira... Ou seja, em vez de estar a fazer 100 e tal quilómetros, só faço tipo 40. Porque atravessa meio. Errado. Ou seja, começámos a ir, a pedalar. Às tantas não encontrávamos estradas, não é? Olhávamos para as cenas, tipo, é por aqui, uma cena terra batida por ali, uma terra... Olha, vamos por aqui. Porquê? Porque nós olhávamos sempre para o sítio onde queríamos ir, que era à beira de uma montanha, e perguntávamos às vezes às pessoas que passavam por nós ali logo no início, onde é que é? E os gajos, para ali, depois para ali. E nós, ok, para ali, depois já vemos virar um resíduo. Pá, só que nós estávamos cada vez a afastar mais. E às tantas, é quando tu tens a noção, tipo, eu estou-me a afastar por terra batida, por arrozais, nós já caminhámos dentro das valetas dos arrozais, sabes? Assim, com água tipo por o meio da canela, assim, a empurrar as bicicletas cheias de lama já, que no princípio tinha piada, depois deixou de ter, porque depois caminhar na lama, a roda fica cheia de lama, nós a tirarmos lama, E já os todos carretos, esquece. e tudo. Pá, e às tantas, já não encontrávamos ninguém, e estávamos a olhar para ali, mas nós estávamos a ir para ali. Pá, e às tantas, tu tens aquela noção de, ok, vou olhar à minha volta, e tu já não sabes de onde é que vieste, porque tudo é igual à tua volta. Pá, e eu disse, não, vou caminhar mais 2 km, todo roto, já os músculos a doerem todos. Eu já empurrava a bicicleta, já não conseguíamos pedalar porque não havia estradas. Vou empurrar a bicicleta, mais 1 ou 2 km, se não encontrar, vamos ver o que é que eu decido. Pá, e começo a ir à frente, até nem atrás, sem comer, sem beber, um calor abrasador. E eu já muito chateado mesmo de estar a empurrar a bicicleta todo roto, a dizer assim, se ela me disser alguma coisa com a fome que eu estou, ou com a sede que eu estou, eu vou matá-la, não é? Portanto, deixa ir lá ao fundo e eu vou 100 metros à frente dela. E às tantas tenho aquela noção de eu vou continuar a ir aqui, vou-me perder, com o calor que está, com sede, com fome, eu vou morrer. Foi, acho que a primeira vez na vida, e eu digo-te isto sinceramente, que eu tive a noção de que podia morrer. Foi. Podia morrer de falta de água e de falta de comida. E eu, então o que é que eu vou fazer? Vou tentar ir para trás. Pá, e lembro-me de virar a bicicleta ao contrário e passar e ela às tantas aparecer de trás de um arbusto e dizer assim, onde é que tu vais? E eu, vou-me embora, mas vou tentar encontrar o caminho para trás. Claro que eu não encontrei. Ela atrás de mim a dizer, onde é que vais? Onde é que vais? E eu, cala-te bem. Bem, já discutíamos. E eu sempre a empurrar a bicicleta, tipo, mesmo raivoso, tipo, eu vou morrer, mas não posso morrer, aquela luta, não é? Pá, e às tantas andámos para aí 3, 4 km a empurrar a bicicleta, só lama e não sei o quê, e aparece um rio gigante à tua frente. Mas um rio assim, tipo, absurdo, que nós não tínhamos passado por ele. Pá, e eu tenho aquela coisa de atiro a bicicleta para o chão, e entro pelo rio, eu tenho este vídeo, e entro pelo rio dentro, atolado em lama, meto a garrafa e digo assim, pá, esta água tem a cor do caraças, mas isto é água. Pá, eu não pensei se tinha serpentes, se tinha escorpiões, eu só vi água à frente.
Pá, bebi. A Tânia chegou. Eu lembro que nesse dia acampámos ali porque queríamos ficar perto de água, porque não sabíamos o caminho para voltar. Eu nessa noite tive que lhe dar banho. Ela chorava e vomitava. Ela não conseguia, ela tremia por todo lado. Eu tenho vídeos dela a chorar e a beber e a chorar compulsivamente, sabes? De desespero, de cansaço. Nessa noite ela a tremer e eu a dar-lhe banho. Mas vocês, nesse momento em que estás a dar banho, ela tinham essa água enlameada no Nós rio? dormimos ao lado do rio, não saímos dali. Ok. Não saímos dali, tipo, é aqui porque temos água aqui ao lado. Eu não sei para onde é que vou, mas só saímos aqui amanhã, porque pelo menos bebemos. Não temos comida. Então ela estava tipo em choque. Estava em choque mesmo, estava o corpo todo a tremer, eu dar-lhe banho, ela assim não conseguia passar as mãos, cheio de terra. Pá, dormimos, pá, e surrealmente, olha para esta cena, aparece um gajo que atravessa aquela merda de mota. Passa por nós assim de moto, porque aquilo era à beira de um rio. E nós tipo, parámos o gajo, porquê? Porque nós nem tínhamos fósforos para ligar o fogão. E nós assim tipo, parámos o gajo e dissemos, um isqueiro. E o gajo, sim, nós tentámos comprar o isqueiro ao gajo e o gajo não nos vendeu o isqueiro. Pegou no isqueiro e vazou e o fogão ligado. Imagina, e nós, o que é que vamos comer? Porque não tínhamos nada para comer. Pá, e tínhamos um pó de caldos Knorr, estás a ver? Pó que nos tinham dado na Ásia Central, na Palmiraigua, tipo, 5 meses antes. Pá, um pó de caldo de Knorr. Tipo, imagina o que é um caldo Knorr, mas em pó. Ok. E nós, Tânia, só há isto para comer, pá, vamos fazer uma sopa de pó, não é? Pá, e fizemos. Com a água do rio. Com a água do rio, o fogão sempre ligado. E às tantas eu disse assim, ok, vamos desligar esta merda, precisamos de alguma coisa, não temos pequeno almoço. Ok, faz mais sopa, fizemos mais para aí 1 litro de sopa, enchemos os cantis não, as garrafas de água, não é? De sopa. Desligámos aquela merda e dissemos assim, pronto, agora não podemos aquecer mais nada, porque não temos mais lume. Pá, no outro dia de manhã estás a me imaginar o que é beber um caldo de Knorr pela manhã, tipo a beber aquela merda que estava, mas era a única cena que nós tínhamos para comer, não tínhamos mais nada. Bebemos aquilo à noite, bebemos aquilo de manhã e continuámos naquilo que nós achámos que era em direção à cidade de onde tínhamos saído. Pá, às tantas encontramos uma plantação de arroz gigante. Passaram 3 gajos por nós de bicicleta. Nós, olha, tirem-nos daqui, não sei o quê. E os gajos, venham atrás de nós. Pá, e eu olhar para os gajos e dizer assim, os gajos estão numa bicicleta sem mudanças. Tipo, vamos apanhar a alta seca. Bem, os gajos pedalavam bué. Mas pedalaram ao ponto de eu chegar a um ponto de dizer assim, olha, nós vamos descansar um bocadinho que eu não tinha ritmo para os gajos. Tipo, aterrámos, porque já sabíamos o caminho. Voltámos à cidade anterior, de onde tínhamos saído no dia anterior. E os gajos do hotel viram-nos chegar. Então, meu. E nós, pá, enganámos, todos rotos, meu. E ficámos 2 dias deitados na cama. Lembro-me perfeitamente disto. Nus, deitados na cama, em que a única coisa que eu me vestia era para ir buscar mangas ao mercado e trazer mangas para comer. E tivemos 2 dias com os músculos todos a doer, deitados na cama assim, tipo, não nos mexemos. Pá, e foi desesperante mesmo. Fogo. E foi... Lá está. Agora, quando eu olho para um sítio, para um mapa, digo assim, vou atravessar aqui, não vou ser estúpido. Se calhar vou pela estrada, que é mais controlada, percebes? Pronto. Nesse tipo de coisas eu agora já controlo melhor. Já não sou tão estúpido de dizer, olha, vou-me mandar para aqui porque acho que o rio está seco e até vai ser mais curto e eu até acho que vou encontrar coisas pelo meio. Pá, e dessa vez, porque senti a minha vida a definhar, não é? Eu senti tipo, não vou arriscar mais. Portanto, vamos controlar melhor isto. Tive medo. Incrível, mano. Olha, obrigado. Pessoal, levem água para os sítios e não tentem... Inventem. Mas saibam que se inventarem podem achar que vão morrer. Um gajo achar que vai morrer, isso aconteceu-me 2 vezes. Não é muito agradável. Não, de todo. Eu acho que é... Quando se sobrevive, parece que ganhamos outra vida. Mas no teu caso não, porque tu demoraste... Mas tu demoraste a sim, chegar... mas é o tal tipo de experiência que tu não sabes o que é até chegares. Tu dizes, morrer, ok. Mas até tu estás nesse ponto em que tu tens mesmo noção que podes, não é? Ou tens mesmo noção que te falta água, tu não tens essa consciência. Pois, mas tu, por exemplo, no meu caso, eu achei que ia morrer 2 vezes. Uma vez foi quando fui preso no Laos e depois descobri que não tinha sido raptado e que estava preso. E era uma merda na mesma, mas de repente sabia que não ia morrer. Sim. Tipo, de repente, resolvi tudo. E outra vez foi quando achava que estava na presença de uma pantera no Gabão e depois consegui safar-me. De repente resolvi tudo. Tu, é cedo, portanto não é de repente. Sim. Depois lá encontraste o rio, mas andaste ali horas Sim. a tenir. E é desagradável. Rafa, muito obrigado mais uma Obrigado. vez. Voltaremos para a semana, dependendo de quando é que isto sai. Estamos a falar nas primeiras terças-feiras de cada mês. Como eu disse, o Rafael voltará noutra instância. Nós agora fizemos 2 de uma vez
E tu dás-lhe bem, portanto já percebi que é fácil fazer episódios contigo, portanto E estamos perto. e estamos perto. Voltaremos a fazer outros com o Rafael. Como eu disse no início do episódio, a Metamorfose é um projeto independente. Se quiserem apoiar, podem fazê-lo no Patreon. Mas também podem apoiar de uma maneira mais indireta, que é comprando os meus livros em daquiali.com. Temos livros sobre viagens à boleia, como de Portugal a Singapura por terra. Livros de viagem de bicicleta, de Portugal à África Sul de bicicleta. E temos aqui do Panamá ao México à boleia. Subscrevam o canal, falem com os vossos amigos, convidem os vossos pais e os vossos filhos para ver este conteúdo maravilhoso. Vemo-nos para a próxima. Vemo-nos para a próxima também. Tchau, tchau. Obrigado.